Bom dia, boa tarde, boa noite, concurseiros da PMCE, PMPI. Vamos dar prosseguimento à série de vídeos da resolução de questões dos concursos anteriores. Continuando aí questões do Estatuto do Concurso de 2012. Terminando, vamos pegar as questões do Estatuto do Concurso de 2016. Terminando, a gente pega o Código Disciplinar, as questões do Código do Concurso 2012 e Concurso 2016. Eu creio que esse vídeo mais dois, eu creio que dá para terminar o Estatuto. E aí a gente entra aí no código. Vou pegar aqui a canetinha vermelha. Primeira questão. Ao militar estadual é expressamente assegurado o direito de recorrer ou interpor recurso, quando se julgar prejudicado ou ofendido, a qualquer ato administrativo, no prazo de 120 dias, corridos sob pena de prescrição desse direito. Questão aí correta. Questão aí foi letra de lei, praticamente. Questão correta, prevista aqui no artigo 50, parágrafo 3º. Quem for lá dar uma olhadinha, questão correta. O militar estadual é assegurado, porque esse artigo aqui é a parte que ele fala do código. Quando ele dá legitimidade ao código disciplinar. Quando ele fala, o código disciplinar tratará sobre o comportamento dos militares estaduais, comportamento da polícia disciplinar. Aí nos seus parágrafos, ele fala algumas coisinhas aqui, nós vamos estudar aprofundado no código. Claro, aqui é quase matéria do código disciplinar, mas que é tratado no estatuto. Então, chegando no estatuto, a gente aprofunda. Próxima questão. A competência para conhecer, processar e julgar os crimes militares ou comuns praticados por militares estaduais contra civis é do Conselho de Justiça, presidido por um juiz de direito. Vamos lá. Conhecer, processar e julgar os crimes militares, e ele diz também que os crimes comuns praticados por militares estaduais contra civis é do Conselho de Justiça. Nós já sabemos aqui o que é Conselho de Justiça, né? Acho que a gente dá para pegar o bizu que é Conselho de Justiça, mas vamos lá. Quando um militar praticou um crime militar, esse crime, ele cai, aliás, ele vai ser julgado, processado e julgado pela Justiça Militar do Estado do Ceará. Essa justiça, ela se divide em primeira instância e se divide em segunda instância. Tem duas instâncias. Na primeira instância, nós temos os juiz de direito, o juiz singular, e nós temos os conselhos de justiça. E aqui nós temos o TJ. Era para ser o Tribunal de Justiça Militar, mas como nós não temos aqui no Ceará, aliás, podemos até ter, né, a quantidade mínima, que é de 20 mil homens e mulheres ativos, mas também depende da vontade dos desembargadores. E como aqui no Ceará não tem demanda para criar um Tribunal de Justiça Militar, aí o Tribunal de Justiça Comum responde. Pois bem, voltando. Quando o militar comete um crime militar, aí cai na Justiça Militar, beleza. Aí agora vamos filtrar. Para que cai, qual desses dois institutos é o responsável? Beleza. Se for um crime militar praticado contra civil, cai aqui, ó. Aqui cai crime militar contra civil. E o que mais? E ações contra atos disciplinares. Cai aqui. Aqui são os demais crimes militares. Eu costumo dizer que são os crimes militares próprios, né? Demais crimes militares são deserção, abandono de posto, dormir em serviço. Aqui tem a exceção do homicídio. O crime doloso contra a vida aqui, ó. Bota aqui, crime doloso contra a vida. É exceção, porque é tribunal do júri, doloso contra a vida. Vida de civil é tribunal de júri. Então, quando o militar cometeu um crime militar não comum, já risca aqui, ó. Então, adianta ter uma questão já está errada. Contra civis, a responsabilidade não é do Conselho de Justiça,
é do juiz de direito. Seria do Conselho de Justiça se fosse um crime militar próprio, demais crimes militares lá do CPM. Então, por isso que a questão aí se encontra errada. Está disposta aí no artigo 51 e seus parágrafos, mais especificamente, parágrafo 3º. Quem quiser lá dar uma lida, aliás, parágrafo 1º. Parágrafo 1º. Quem quiser lá dar uma lida e pegar o bizu, é um bom assunto e boa questão de prova. Veja que caiu em 2012, não me lembro se caiu em 2016, mas é um assunto bastante bom para tirar questões de prova. Próxima questão. As ações judiciais contra atos disciplinares militares com recurso para o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará são julgadas singularmente por juízes de direito. Pronto. A explicação da aula passada já deu para pegar o bizu. Deixa eu me achar aqui com a canetinha. Com recurso para... Claro, quando você recorre de uma instância para outra, vai para o Tribunal de Justiça. Como nós não temos justiça militar, né, o Tribunal de Justiça Militar do Estado, o Tribunal de Justiça responde. São julgadas singularmente. Por quê? Porque é somente um juiz. E qual a diferença do juiz para o conselho? Para o conselho são 5 juízes. Um juiz de direito e 4 oficiais do último posto. Geralmente coronéis. E aqui é um juiz de direito. Um juiz que julga monocraticamente. Por decisão única dele, ele julga as ações de atos militares e os crimes militares, as ações judiciais contra atos disciplinares militares e os crimes militares contra civis. Então, questão corretíssima. Novamente, artigo 51, parágrafo 1º também. Próxima questão. Ao ingressar na Corporação Militar Estadual, o praça, tão logo tenha adquirido grau de instrução compatível com o perfeito entendimento de seus deveres como integrante da respectiva corporação, deve prestar compromisso de honra, de caráter solene, na presença de tropa ou guarnição formada, no qual afirmará a aceitação consciente das obrigações e dos deveres militares e manifestará a sua firme disposição de bem cumpri-los. Questão aí tranquila, letra de lei, questão correta, prevista aí lá no artigo, se eu não me engano, 49 do Estatuto. Que é simples, o militar terminou o curso de formação, vai ter a formatura. Pode olhar que lá na formatura sempre tem uma tropa do choque formada, é caráter solene, é caráter de festa, uma festividade. E vai lá na hora do compromisso, vai verbalizar o compromisso, né? Vai verbalizar o compromisso se for praça. Ao ingressar na Polícia Militar, prometo regular minha conduta. E esse compromisso, o policial está aceitando de forma consciente e voluntária as obrigações e os deveres militares que está prestes a enfrentar. Então, questão simples aí, questão certa para a quinta questão. Enquanto não concluiu o curso de formação, o aluno soldado submetido a procedimento de apuração de responsabilidade administrativa e disciplinar está sujeito apenas às disposições normativas disciplinares previstas no estabelecimento de ensino onde estiver matriculado. Essa questão parece estar travestida de legalidade. Ela parece uma questão assim, cara, lê rápido, tiver agoniado, o cara marca rápido, marca certo. Mas a verdade é que ela está errada. Por quê, professor? Porque o cadete e o aluno SD, o aluno soldado, eles respondem tanto às disposições normativas de onde estiver matriculado, o estabelecimento de ensino, como também responde ao Código Disciplinar da PM, BM do Ceará. Eles respondem tanto a um quanto ao outro, e não apenas a este. Por isso que a questão está errada. Não está sujeito apenas às disposições normativas, mas também ao Código Disciplinar. Por isso que a questão está errada. Está prevista aí no artigo 50, se não me engano, se não me falha a memória, parágrafo 2º. Próxima questão. Ao praça é assegurado livre acesso, independentemente de encontrar-se ou não em serviço ou de estar agindo em razão deste, aos locais que estejam sujeitos à fiscalização da polícia ou do bombeiro. O primeiro erro aqui, ao praça, é ao militar. Quando ele coloca praça, ele está limitando o militar. Claro que o praça também tem acesso, né? Pode ser que tenha alguém que considere, não, mas ele não especificou somente o praça. Mas o texto da lei fala que é o militar. O militar tem livre acesso,
Se esse aqui tivesse perfeito, né, com só ao prazo assegurado o livre acesso, independentemente de contrato ou não de serviço, ele não é independente, ele se encontrar de serviço ou em razão do serviço, não é independentemente. Então, outro erro mais grotesco, que deixa a questão mais errada ainda é esse aqui, independentemente de estar de serviço. Ele precisa estar de serviço ou em razão do serviço. Tem aqueles que entendem que em razão do serviço, que esteja sujeito à fiscalização, é porque, não, eu sou policial e eu posso estar aqui dentro, tenho que entrar aqui com livre acesso, porque se tiver alguma ocorrência eu posso agir, já que eu sou policial 24 horas. Tem outros que entendem que é em razão do serviço, está lá cumprindo alguma missão. No demais, a CESP, o CESP considerou essa questão errada e justificou lá no artigo 52, que é o rol dos direitos, inciso 14, se não me engano. O CESP considerou essa questão errada. Próxima questão. Ao militar estadual da ativa e ao em inatividade, fardado mediante a apresentação de sua identidade militar, é garantido o acesso gratuito aos transportes rodoviários coletivos, intermunicipais e interestaduais, estabelecida a cota máxima de 2 militares por veículo. A questão está toda correta, exceto aqui. Infelizmente, este direito é estendido apenas aos militares estaduais da ativa e não aos inativos. Questão aí considerada errada pelo CESP e justificada no artigo 52, novamente, o rol dos direitos dos militares, inciso 26. Ou seja, estudem também bastante os direitos, porque, se eu não me engano, caiu em 2016, caiu agora em 2012, ou caiu em 2012, 3 questões, se eu não me engano, e provavelmente cairá neste ano ou no próximo. Próxima questão. O militar estadual alistável é elegível. No caso de ser suplente, ao assumir o cargo eletivo, o militar passará automaticamente no ato da diplomação para a reserva remunerada, com proventes proporcionais ao tempo de contribuição. Certo. Lógico aqui que ele está falando do militar estável. Ele está falando do militar aqui que tem 10 anos ou mais de serviço, que se candidatou, então ele agrega. Se eleito, passa para RR, proporcional. Se não eleito, em 48 horas, retorna ao serviço ativo e sendo na condição de suplente. E se assumir o cargo, ele passará automaticamente para RR proporcional, proventos proporcionais. Então a questão está completamente correta, está prevista aí no seu artigo 53, inciso 3 do nosso Estatuto. Próxima questão. O porte de arma é direito dos militares estaduais, tanto para os do serviço ativo como para os em inatividade, salvo se a inativação for proveniente de alienação mental ou de condenação que desaconselhe o porte. Questão corretíssima. Outra questão que foi tirada aí do artigo 52, inciso 11 e 12, fala aí dos porte de praça, porte de arma por praça e por oficial. Questão corretíssima. Próxima questão. É assegurado ao militar estadual, oficial ou praça, o direito à assistência jurídica integral, gratuita e oficial do Estado em caso de questionamento de ato por ele praticado no legítimo exercício da missão. Outra questão tirada do artigo 52. Foi quantas? Umas 4 questões aí. Inciso 13. Ou seja, questão correta. É um direito nosso a assistência jurídica integral, ou seja, total, gratuita e oficial do Estado, representada por advogados do Estado, para nos representar quando em exercício da missão. Algumas 13, a gente foi denunciar algumas 13, mas estava em exercício da missão, nós temos direito a esse instituto. Próxima questão. Na apuração do tempo de contribuição do militar estadual, não poderá ser computada a superposição de tempo, de quaisquer natureza. Questão correta. Essa questão aqui sobre o tempo de contribuição caiu bastante, esses artigos aqui, 200, está previsto aqui no artigo 210, ela caiu bastante no concurso de 2008. Aí caiu aqui uma sobra aqui no concurso de 2010. Na apuração de tempo de contribuição do militar estadual, não poderá ser computada a superposição de tempos,
de quaisquer naturezas. Questão corretíssima. Eu acho muito difícil cair questões isso aí em 2020 ou 2021 sobre esse lado do estatuto, já que no começo do estatuto tem bastante assuntos que podem ser tiradas várias questões aí para o nosso concurso. Vamos para a próxima questão. Nos termos do estatuto, a deserção do militar estadual acarreta interrupção do serviço, com a consequente perda da remuneração. O militar desertor será agregado ao seu quadro ou qualificação até a decisão transitar em julgado. Questão correta. Questão prevista aí no artigo 202, parágrafo 1º do nosso estatuto. Quando o militar estadual ele deserta, automaticamente assim, acarreta a interrupção do serviço. O serviço é interrompido, ou seja, ele não está mais no serviço ativo, será agregado, ou seja, presta atenção na agregação. Existe agregado com o militar ainda em atividade e existe agregado com o militar que não está mais no serviço ativo, no caso do agregado. Interrompe o serviço dele. Então, o agregado não tem uma fórmula, quando a gente for estudar nas situações especiais, não tem uma fórmula, não, é só para ativo, só para inativo. O agregado tem tanto para ativo quanto para inativo. Questão correta essa aí. Próxima questão. O Estatuto veda expressamente, está escrito, que sociedade simples ou empresário ou organização civil, de modo geral, ou seja, generalizou, todas as sociedades simples ou empresárias ou todas as organizações civis, use de designação que possa sugerir sua vinculação à corporação militar estadual. Certíssimo. Questão prevista aí no artigo 76, fala do uso de uniforme. Quando fala expressamente, é porque está escrito e realmente está escrito lá no estatuto dessa mesma maneira. Eu só acho engraçado aquelas pegadinhas, né? Das pegadinhas Silvio Santos, que traz policiais lá de São Paulo. E a farda realmente é muito semelhante com a farda que é usada lá em São Paulo. Eu não sei como é o estatuto da Polícia de São Paulo, aqui no nosso não é permitido. E eu sempre ficava me questionando, né? Se não pode confundir o povo, e realmente as pessoas que participam da pegadinha acreditam que são policiais. Pode gerar até um mal-estar, né? Até um constrangimento aí para a pessoa. Aqui no Ceará eu nunca vi uma pegadinha com ninguém vestindo farda da polícia, até porque nossa farda atual, a Azul Bebê, imitou aí vários segmentos, né? Tem gente aí que compara ela com tanta coisa que tem nem base falando aqui no vídeo. Próxima questão. O comandante-geral da Polícia Militar poderá determinar o emprego da Força Militar em regime de tempo integral de serviço em razão de rebelião, fuga, invasão, greve, mobilização, protesto e agitação que causem grave perturbação da ordem pública. Nesse caso, a adesão do militar estadual será voluntária e aquele que se dispuser a participar desse caso de serviço durante parte do período de sua folga estará assegurado como retribuição vantagem pecuniária eventual compensatória específica, não incorporável à remuneração normal. Essa questão foi considerada pelo CESP errada. Ela foi tirada provavelmente desse artigo aqui, o artigo 217. Vamos ver aqui o que diz esse artigo 217. Os militares estaduais são submetidos a regime de tempo integral de serviço, inerente à natureza da atividade militar estadual. Inerente à natureza da atividade militar estadual. Inteiramente devotado às finalidades e missões fundamentais das corporações militares estaduais, sendo compensados através de sua remuneração normal. Ou seja, não tem nenhuma eventual vantagem pecuniária, compensatória específica, não tem. E se atente às missões fundamentais. Qual é a missão fundamental da polícia? Qual a missão fundamental da polícia? É rebelião? É fuga? É manter o policiamento ostensivo, né? Proteger a pessoa e o patrimônio, manter a incolumidade, garantir os poderes. Rebelião é com os agentes penitenciários, os policiais penais. Claro que na prática a polícia participa. Mas a questão aqui foi bem cruel, foi uma casquinha de banana, mas está errada. Ela confundiu aqui, confunde qualquer candidato, porque não, realmente, greve, esses caras a gente costuma ver no noticiário, a polícia agindo em greve, em fuga, em rebelião de preso, em protestos. Então, logicamente, o aluno pensa, tá certo. Aí quando vê lá no final, não, isso será receber um QSzinho a mais, porventura. Jamais, é remuneração normal, artigo 217. Questão errada. Próxima questão. A exoneração a pedido é uma das formas previstas no Estatuto
para o desligamento do militar da Corporação Militar Estadual. Sua concessão ocorre mediante requerimento do interessado, sendo vedado ao militar que estiver respondendo a conselho de justificação, conselho de disciplina ou procedimento administrativo disciplinar, ou ainda aquele que se encontrar cumprindo pena de qualquer natureza. Veja, questão correta. A exoneração é quando a gente pede para sair. E ela está lá no artigo 198, parágrafo 7º, inciso 1º. Ou seja, o cara tem o direito de pedir para sair, mas se tiver enrolado, meu compadre, se tiver respondendo algum dos conselhos, se tiver respondendo um PAD, isso aqui é um PAD, ou ainda tiver cumprindo pena de qualquer natureza, não pede para sair. A polícia segura, que nem a gente disse, se enrolar na polícia, se enrolar, a PM segura, você não sai, você não é mais nada na vida, você não consegue passar no outro concurso, porque não consegue sair, porque está enrolado na polícia. Então, cuidado quando entrarem para não se enrolar, porque a gente caminha numa linha muito tênue. A linha que divide o bem do mal e a gente está em cima dela. Então, bastante cuidado para não se enrolar. É só trabalhar direito, é só fazer o que manda o figurino, o que manda a lei e cumprir lá as missões fundamentais da polícia e pronto. Não fazer nada mais do que isso. Próxima questão. Considera-se comando a prerrogativa pessoal do militar investido nessa função, vinculada ao grau hierárquico. Essa prerrogativa consiste na soma de autoridade, deveres e responsabilidade de que o militar estadual está legalmente investido quando conduz subordinados ou dirige uma organização militar estadual. Beleza, vamos lá por partes. Tá, começa aqui a questão. Considera-se comando a prerrogativa pessoal. Quem não está bisurado vai pensar, o comandante é o cara. Não. O comando, ele está vinculado ao grau hierárquico e é impessoal. Por que impessoal? Porque não é da pessoa. O comando não é da pessoa. O comando é da fita. O comando é da fita ou das estrelas. Então, o comando não está vinculado à pessoa física. Está vinculado ao grau hierárquico que ele está ostentando naquele momento. Ele não é soldado, ele é cabo, então o comando é inerente ao grau hierárquico. E é impessoal. Por que impessoal? Porque pertence ao cargo que a gente está ocupando, ao posto ou à graduação. Não pertence à pessoa. Por isso que essa questão aqui, ela se constitui errada e tem como base o artigo 42 do Estatuto, se eu não me engano. Próxima questão, penúltima questão. O militar estadual reformado por incapacidade definitiva, que for julgado apto à inspeção de saúde por junta superior, em grau de recurso ou revisão, poderá retornar ao serviço ativo a qualquer tempo por ato do governador do estado. Beleza, nós sabemos que a única reforma que retorna ao serviço ativo é a reforma por incapacidade definitiva. E quando ele for julgado apto em inspeção de junta de saúde, tá certo. Em grau de recurso ou revisão, poderá retornar ao serviço ativo, mas não é a qualquer tempo. É em 2 anos. Antes de 2 anos. Por isso que a questão está errada. Questão errada, prevista aí no artigo 194, que fala lá da reforma. Última questão. Exclusão e deserção são formas de desligamento do serviço ativo da Corporação Militar Estadual prevista no Estatuto. Ambas decorrem de ato do governador do Estado, efetivado após a publicação no Diário Oficial do Estado. Questão aí correta. Está aí no artigo 178. E lembre-se, a expulsão aplica somente às praças. Oficial não vai expulso, vai demitido. Praça vai tanto expulso como vai demitido. Chegamos ao fim das questões do Estatuto de 2012. Agradeço aí a quem está assistindo o vídeo. Se gostar, dá um clique aí na mãozinha TAJ. Não precisa nem se inscrever nesse canal, porque esse canal eu não uso para postar vídeos aleatórios. Quem olhar meu canal aí tem vídeos de carro, tem vídeos dos meus cursos de formação da PM, Piauí, PMCE. Tem vídeos aleatórios, vídeos que eu gosto, eu posto aí no YouTube para não esquecer, para não perder. Lembrando que vou continuar, acho que amanhã eu gravo alguns vídeos aí das questões do meu concurso de 2016. Depois eu volto para o 2012 nas questões do Código de Disciplina. Estou com o projeto aí para gravar o curso de legislação da PMCE e da PMPI, para nós disponibilizarmos aí no mercado. Realizar simulados e soltar lá na página do Instagram, Tático Concurso Oficial. E corrigir
em lives. Fazer lives e corrigir lá no Instagram as questões de estatuto. Eu creio que essa semana eu elaborei um simulado. Estou pensando se eu faço um simulado real da prova ou faço só de legislação. Quem puder comentar aí se eu faço um simulado completo ou só um simulado só de legislação. Para a galera que está estudando aí mais ou menos 120 questões. Estou elaborando o caderno de questões. O caderno de questões aí, mais ou menos umas 1000 questões, estilo CESP ou OCP, certo ou errado. E tenho também já elaborado de forma PDF a apostila tático concurso de legislação comentada por mim, Soldado de Souza. Quem quiser, comenta ou vai lá no Insta do Tático Concurso, bem baratinho, preço em camarada aí para concurseiro. Então, muito obrigado. Até os próximos vídeos.